Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito bom dia, mais uma vez entusiasmado, pastor Adenelson Botelho, estamos aqui para continuar com essa grande mensagem sobre batalha espiritual. E hoje é o segundo vídeo e nós estamos aqui para continuar aquilo que nós fizemos no anterior. Então assista o anterior e continue vendo esse, que você vai começar a ter grandes vitórias na sua vida, tá? Na realidade não são pregações, são ensinos maravilhosos, então são simplesmente 10 minutos, 15 minutos no máximo, que eu quero que você fique comigo aqui para você receber essa grande vitória, tá bom? Então vamos orar primeiro, porque quando se fala de batalha espiritual, temos que trabalhar com o mundo espiritual. Então ore junto comigo. O Espírito Santo de Deus nos traz a revelação nesse momento. Inclusive, Pai, vai nos protegendo, vai cuidando da nossa mente, vai trazendo o escudo da fé, Pai, que inclusive impede os dardos inflamados do inimigo. E nós declaramos a grande vitória, tanto sobre mim como sobre cada pessoa que está do outro lado, em o nome de Jesus. Amém! Nós somos do Ministério Hoje Luz para o Mundo, em Canaã dos Carajás. Inclusive, está aqui, ó, meu WhatsApp está aqui embaixo. Eu quero que você entre em contato, que eu vou orar por você. Inclusive, te convido a participar conosco dos cultos. Temos cultos às sextas-feiras, 20 horas, lá no prédio, tá bom? Procura para mim, manda um oi para mim que eu te mando o localizador. E no domingo, culto abençoado da família, onde eu oro pela família, oro pela sua vida. Eu quero orar por você pessoalmente. Estamos conectados, filiados ao Ministério Vini. Estamos em mais de 40 países ao redor do mundo e Deus tem abençoado grandemente pastor Aloysio Silva, quem está no comando. E eu estou aqui para declarar grandes vitórias sobre a sua vida em nome de Jesus. Começando sobre a mensagem. Imagens distorcidas geram derrota. Na anterior, nós falamos que Deus ele trabalha muito com imagem. Naturalmente, o inimigo procura o tempo inteiro distorcer essa imagem. Que imagem é essa, pastor? Imagem de Deus, imagem de quem é Deus realmente para nós, imagem de quem nós somos, imagem de quem os outros são para nós. Quando nós falamos imagem de Deus, muitas pessoas têm imagem distorcida de Deus. Sempre veem Deus como um Deus que castiga, um Deus que penaliza, um Deus que mata, um Deus que joga doença, um Deus egoísta que só quer as coisas para ele. São imagens distorcidas. A imagem do verdadeiro Deus, a verdadeira imagem é de um Deus amoroso, é de um papai. É tanto que ele se permitiu ser chamado de Abba Pai, que significa papaizinho. Você está me entendendo? Então Satanás vai tentar o tempo inteiro trabalhar para destruir essa imagem. Então, olha, como é que o inimigo trabalha na realidade? Ele vai trabalhar na área psicológica, que é na área da alma, do psique, a área dos sentimentos, a área do pensamento, a área das emoções, dos desejos, tá? Então, exatamente aí, de forma bem sorrateira, disfarçada, ele vai lutar para distorcer a imagem que você já tem. Assim, é a mesma coisa que ele fez com Eva no Jardim do Éden. Eu até fiz um pequeno comentário, mas eu vou dar mais ênfase agora sobre esse assunto. Tá? Ele acrescentou apenas um prefixo negativo, um não antes da frase principal que veio de Deus, justamente para distorcer o que Deus disse de uma forma sorrateira. Quer ver? Vamos projetar Gênesis 3, do 1 ao 5. Olha o que ele está dizendo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Presta atenção, olha o que Deus tinha dito. Ele disse, olha, comereis de toda a árvore do jardim. Olha o que a serpente disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. Tá vendo? Ela acrescentou um prefixo chamado não, tá? Para poder mudar literalmente a história. Aí a mulher respondeu, olha, escute só. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tá? Aí, olha o que ela continua dizendo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocarei neles para que não morrais. Deus não falou para não tocar, ele só falou para não comer. Tá vendo? Ela já mostrou para Satanás que ela está com a mente distorcida. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, agora ela vai enganar, porque Deus sabe que no dia que você comer, vai abrir os seus olhos. Como Deus, você vai ser igualzinho Deus, conhecendo do bem e do mal. Olha só, quem era a mulher antes? Ela já era a imagem e semelhança de Deus, porque o próprio Espírito Santo, com Deus e com Jesus Cristo, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como assim, pastor? Na forma espiritual, o homem semelhante a Deus, o homem livre. Inclusive, ele disse, eu te dou poder.
a terra, sujeitai a terra e dominai. Eu te dou poder para tu ir e vir e tomar decisões. Tá? Então ele continua mostrando para nós que nós já tínhamos essa liberdade e esse poder que ele tinha dado. Então nós já tínhamos a semelhança de Deus. Por que a Eva desejou agora? Satanás está criando um desejo para poder mudar a fé dela querer ser como Deus, e ela já tinha a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então isso é o que realmente está acontecendo. Você já é filho amado. Satanás vai o tempo inteiro querer dizer, fazer você desejar ser o que você já é. Satanás ele está destruindo a imagem de Deus. Ele usou a sua sagacidade para distorcer a imagem que Deus tinha implantado na mente de Eva. Primeiro, ao inserir o não, ele mudou a frase totalmente, conforme eu falei, né? E aí ele já percebeu que a imagem não estava correta na mente da Eva, já tinha sido distorcida, e aí ele distorce literalmente. Ele começa a falar, olha, não, isso não é verdade. Sabe? Ele começa a trazer uma distorção. Ele começa a dizer, ó, Deus não é bom como você está pensando. Ele não ama você como você está imaginando. Ele não está privando, sabe? Na realidade, ele está privando você dos melhores prazeres. Muitas vezes você pensa isso. Ele está te privando de muitas coisas. Conforme a outra mensagem que eu trouxe, eu mostrei. Satanás ele nunca vai jogar uma mensagem tipo, você vai fazer isso, você não. Porque fica fácil de identificar. Ele vai enfiar o pensamento, não consegue ler pensamento, mas consegue lançar pensamento na cabeça. Ele vai colocar pensamentos que a gente vai pensar que é nós que estamos criando aquela ideia. Tipo assim, eu não vou dar conta disso. Eu sou incompetente, eu sou burro, sabe? Eu nunca vou conseguir isso. Eu sou incapaz de chegar nesse nível. Essa prova eu não vou passar. Quantas vezes nós já pensamos assim? Isso não é pensamento seu, porque a Bíblia já garante que você, pela fé, é claro que você tem que estudar, mas você tem que crer. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Cristo lutou toda a guerra, ele é quem venceu. E você toma posse só crendo nele e aceitando ele como Salvador único pessoal. Aí você se torna mais que vencedor, porque você ganha a batalha sem lutar. Mas o mundo inteiro tem uma ideia distorcida de Deus. A maioria das pessoas, sabe? Por que o mundo não quer saber de Deus? Porque na cabeça de muitos, Deus é ruim. Deus ele é castrador, ele é privador, ele tira o nosso prazer de viver. E o pior, sabe, é que tem muito crente convertido e continua trazendo essa imagem errada de Deus na sua mente. Nunca se converteu de verdade. Agora perceba que se você não tiver a imagem certa de Deus, você não pode amá-lo. Como é que você vai amar alguém que você tem a imagem distorcida? Então, para nós termos a imagem correta, nós devemos conhecer a Deus. Olha o que ele disse em 1 João 4,16. Ele falou, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Conhecer a Deus significa conhecer o amor que ele tem por você. Quando você entende a cruz do Calvário, o que aconteceu, você entende o quanto você é amado, sabe? Quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, você sentirá muito amado por ele. Você vai dizer, ele me amou mais do que ele mesmo. Ele se entregou ali na cruz por mim. E à medida que você vai meditando nisso, você vai conhecendo mais de Deus. Então conhecer a Deus nada mais é do que conhecer o amor que ele tem por nós. Quer ver? Vamos abrir 1 João 4,16, onde ele disse Deus é amor, é uma sequência, né? E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Tudo bem, eu estou só terminando o versículo que já foi projetado. Então escute, devemos permanecer nele e ele em nós. E isso nós fazemos como? Pela fé. Nós devemos crer que Jesus nos tornou um com ele, como ele é em Deus. Ele mesmo fez essa oração, Pai, eu quero que ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. Nós temos que crer. Sabe, é tanto que nós temos o nome de cristãos. Sabe o que é cristão? É pequeno Cristo. Então você reflete Cristo aqui na terra. Então ande como tal. Você pode projetar 1 João 4, do 17 ao 19. Ele está dizendo, ó, nisto em nós é aperfeiçoado o amor. Tá vendo que a perfeição vem? Para quê? No dia do juízo, nós mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Aí ele está dizendo, no amor não existe medo.
Ele está falando, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Poderoso, né? Ele disse, ora, o medo produz tormento, tá vendo? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eita, esse versículo está dizendo tudo que diz respeito dele. Diz a seu respeito, exatamente. A justiça dele é a sua justiça. A paz dele é a sua paz. A santidade dele é a sua santidade. Por extensão, a prosperidade dele é a sua prosperidade. O suprimento dele é o seu suprimento. A saúde dele é a sua saúde. Porque do jeito que ele é, nós somos agora neste mundo. Quer ver o 1 João 4, 18, 19? É uma sequência. Ele está dizendo, no amor não existe medo. Nós vimos, não foi? No amor não existe medo. Você já viu que todas as coisas em nós é medo? A gente tem muito medo. Medo de morrer. E a maioria das coisas é medo de morrer. Na realidade, conforme eu falei, se você tem medo de andar de avião, é medo do avião cair. Se você tem medo de andar de barco, é medo de morrer afogado. Se você tem medo de altura, é medo da queda. Então é o medo de morrer. Se você tem medo até de hospital, é com medo de ir e até mesmo pegar uma infecção hospitalar e a coisa piorar, sabe? Então, quantos crentes só querem se relacionar com Deus baseado no medo? Se você não dizimar, o ladrão vai te roubar. Aí é tanto que tem pastor que vai usar essa tática. Se você não ofertar, Deus vai liberar uma maldição na sua vida. Se você não for para a igreja, vai acontecer algo ruim. Ei, você não está lendo a Bíblia, então a coisa vai pegar mal. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso é mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Deus não relaciona com o homem baseado nisso. Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Isso é Bíblia, não é eu que estou inventando história. Se você não atender o chamado que Deus tem em sua vida, muitas vezes ele vai tirar alguém que você mais ama, ameaçando. Então, sabendo disso, tem muitos pastores que trabalham com base no medo, sabe? Mas o Novo Testamento ele não é baseado no medo, sabe por quê? Em 1 João 4,18 nós vimos, antes o perfeito amor lança fora todo medo. De que você não tem medo na realidade? Medo do amanhã? Eu não tenho medo do amanhã. Ficar doente? Eu não tenho medo de ficar doente. Nós temos que falar. Ficar pobre? Eu não tenho medo de ficar pobre. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo do amanhã. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou amado. Você pode abrir a boca e dizer isso. Do jeito que ele é, ele cuida de mim hoje e ele vai cuidar de mim amanhã. Ele mesmo diz, os pássaros não plantam, não fiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. E todos os dias ele tem alimento e tem até reprodução. Tem onde dormir, onde se agasalhar. Ele está dizendo, quanto mais a ti, filho do homem, a quem eu tenho mais apreço. Então abre a boca e diga, ele me ama, eu sou amado por ele. Eu já conheci o amor que ele tem por mim, sabe? É muito grande porque ele deu a sua vida no meu lugar. Agora escute, quem vive com medo ainda não conheceu o perfeito amor. E tem medo porque a imagem que o irmão tem de Deus não é boa. Então, continuando no 1 João, que nós já projetamos, 4, 18, 19, está dizendo, ora, o medo produz tormento, tá vendo? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro, sabe? Nós conhecemos crentes atormentados, não é verdade? Que vivem pensando o tempo inteiro que eu fiz algo errado. Onde é que eu errei? Onde é que está a brecha que eu abri? Onde é que, sabe? Onde que eu aprontei alguma coisa que desagradou a Deus? Porque Deus está nervoso comigo? Onde é que eu vou parar? Sabe, há muitos questionamentos, mas se no meio da tribulação você confessar, ele me ama, o meu Redentor vive, mesmo no meio da tribulação eu vou erguer a minha voz e vou adorá-lo, porque eu sei que eu sou amado dele, nesse caso não tem tormento, sabe? Não tem pânico, não tem angústia, sabe? Porque você se sente amado. Escute, ele tem prazer em um pecador que se arrepende. Jesus fala que tem prazer em um pecador que se arrepende. Mas a ilustração, na realidade, ela é um enigma. Mais do que uma parábola. Ele utilizou Lucas 15, do 4 ao 7, para falar sobre isso. Ele disse o quê? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, então está falando de 100, e perdendo uma delas, só uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Está vendo? Ele colocou em risco 99,
sabe? Mas ele está sabendo que elas estão sadias, elas estão justas. Olha que ele vai falar sobre isso. Ele diz, achando a que se perdeu, põe sobre os ombros cheio de júbilo. Ele está falando de alegria. E indo para casa, olha só, tanto que é legal isso. Reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha que já tinha se perdido. Aí ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Poderoso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Onde é que essa ovelha se arrependeu? Porque ele falou, só que se arrepende. Onde é que essa ovelha se arrependeu nessa parábola? Por isso que eu falei que é um enigma. Aqui você, presta atenção, ela só precisou não correr do bom pastor. O verdadeiro arrependimento é você se permitir ser amado. É se permitir ser levado. É se permitir ser conduzido pelo bom pastor. Nós podemos ver que tem ovelhas que não se permitem ser ajudada, que ser amada, sabe? Quer resolver as coisas no seu próprio modo. Nós chamamos isso com justiça própria. Nós temos dois personagens bíblicos e nós podemos, eu vou finalizar com essa agora, ver Pedro e Judas Iscariotes. Os dois pecaram feio, sabe? Os dois traíram Jesus, mas só Pedro permitiu ser amado. Ele se arrependeu, Judas não. O Judas teve um tipo de remorso. A palavra de Deus diz que quando ele pegou as moedas de prata e foi tomado de remorso e disse, eu traí sangue inocente, sabe? Ele volta para os sacerdotes e foi devolver as moedas. Os sacerdotes disseram, o problema é teu. O que nós temos a ver com isso? Sabe, ele jogou o dinheiro, ele entendeu que fez algo errado. E ele até devolveu o dinheiro. E por que ele se perdeu então, pastor? Muitos querem distorcer essas verdades, mas Judas, segundo a Bíblia, é diabo. É o filho da perdição. E por que ele se arrependeu? A Bíblia diz que depois que ele lançou as moedas fora, ele foi se enforcar. Então, ele foi se enforcar porque ele não se arrependeu mesmo. Escute, aquele que enfoca, ele está fazendo justiça própria com as suas próprias mãos. Está dizendo para ele mesmo, você é pecador, eu vou aplicar o castigo em você, aquele castigo que você merece. Ele está sendo o próprio Deus dele mesmo. Agora, uma vez que ele se torna o seu próprio Deus, seu próprio juiz, ele não precisa de um Deus. Ele foi e se enforcou numa árvore, mas o que ele não sabia é que alguns momentos depois o Filho de Deus seria pendurado numa cruz e morreria para salvá-lo. Por pouco ele se perdeu. Se ele esperasse só um pouco somente e deixasse se salvar pelo bom pastor, ele seria salvo também. Porque Pedro, como nós vimos, ele traiu Jesus, conforme eu falei. Judas traiu por dinheiro, Pedro traiu por vergonha. Pedro amaldiçoou Jesus. No entanto, Pedro se deixou ser levado por Jesus. Pedro se permitiu ser amado. Ele aceitou o amor do bom pastor e o bom pastor o levou para casa com ele. Permita ser levado por ele. Ser envolvido pelo seu amor, pela sua bondade, sabe? E eu quero até falar sobre isso aqui, olha, a imagem de um pecador, muitos têm uma imagem errada. Se você está o tempo inteiro se vendo como pecador, se sente como pecador, isso contradiz com a palavra, pois o próprio Deus diz que usou de misericórdia dos seus pecados, ele não se lembra mais. Então, se ele, que é o juiz, não se lembra mais, por que você vai ficar lembrando disso? Escute. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas já são passado e tudo agora se fez novo na sua vida. Então comece a abrir a boca e mude a história. Diga, eu sou justo, não pelo que eu faço, mas pelo que ele já fez. Exatamente assim que ele me vê como alguém justo. Creia, você não é justo pelo que você faz, mas pelo que ele já fez. E para finalizar, Romanos 5,19, ele está dizendo, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, receba essa grande vitória. Vamos para a próxima, na semana que vem. Deus te abençoe. Uma boa semana abençoada, cheia de alegria, em nome de Jesus. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.